Boa tarde, gente. Conforme prometido, tô aqui com meu parceiro que acabou de acordar ali, da soneca da tarde, e eu fiz uma análise do edital, né, da Cefaz do Ceará. E assim, vou falar o que eu faria, né, nesse momento aí, faltando aí menos de 80 dias para a prova, o que eu faria para poder atingir o máximo possível de pontuação nessa prova, né, para poder ter uma pontuação onde vai corrigir a minha discursiva e outra coisa, né? Tem as questões lá de análise, títulos, né? Que tem tempo de serviço prestados na área, que pode ser público ou privado. Tem a questão também de pós-graduação. Então, assim, primeiro é passar na prova, né? É fazer a primeira parte aí e atingir o máximo possível e com isso você ter a chance pelo menos de ir para essa questão de títulos, né? Então, assim, eu fiz uma análise bem superficial, é o que eu faria, com certeza eu faria isso. Então, eu já tive a experiência de fazer isso, eu fiz isso na prova do Pará, eu escolhi algumas coisas e deixei outras para trás, para poder tirar o máximo possível dessa prova. Eu fiz uma análise aqui em cima do edital, deu 23 matérias, no entanto, alguma coisa cruza, né? Algumas matérias se cruzam, né? Então não dá 23 porque uma vai cruzar uma matéria com a outra aqui. Tanto de conhecimento básico quanto de conhecimento específico vai se cruzar. O que eu faria, né? Dedicaria 75% do meu tempo para a parte de conhecimentos específicos e preparar alguma coisa para discursiva, né? Então, ficaria só 25% do meu tempo para a parte de conhecimentos básicos. Se você olhar percentualmente, sendo 60 pontos na de conhecimentos básicos e 100 na de conhecimento específico, você pensa assim, mas você está fazendo loucura, né? Mas não é loucura, porque a gente vai ter algumas matérias que vão aparecer aí, elas se cruzam, né? E um pouco dessa matéria de conhecimentos básicos você vai estudar aí na hora que você pegar, por exemplo, orçamento público, né? Você está mexendo com alguma coisa de finanças públicas, então vai cruzar e então assim acaba que você está estudando de forma cruzada essas matérias, mas eu dedicaria aí no mínimo 75% para essa parte específica e pensando mais na prova discursiva também, eu dedicando aí 75% do tempo, né? Administração pública, eu vou falar item a item, tá? Para vocês terem uma ideia. A primeira seria administração pública. Eu não estudaria, só resolveria exercícios, pegaria um material desse, por exemplo, estratégia, só ia na resolução de exercício, ia nessa resolução de exercício aquele que eu errasse eu leria, né? Por que eu errei, né? Mas eu não iria me aprofundar em nada nisso aí. Eu ia só realmente resolver exercícios. E a parte de resolução de exercícios. Aí tem essa de ética na administração pública, é subdividida em três, né? Tem ética na administração pública, eu leria essa lei pelo menos duas vezes, eu leria logo no início e deixaria para a última semana também para ler mais uma vez essa lei seca, a lei número 12.527 de 2011, e resolveria exercícios. Também só isso, só a lei seca e resolução de exercícios. Educação fiscal, eu me aprofundaria, seria uma das matérias onde eu ia estudar tudo, porque depois desse concurso de Goiás, onde eles cobraram muita coisa de educação fiscal, de defesa do Código do Consumidor, então eu me aprofundaria nisso porque é uma tendência, né, nova. Antigamente, antes da prova de Goiás, você não tinha essas questões, né, quase não via isso. Mas como é uma coisa nova, eu me aprofundaria na educação fiscal. Sociologia de direito eu não estudaria, ficaria só com exercícios mesmo. Aí vamos para finanças públicas, né, que é a quinta matéria, né? Eu estudaria porque eu estou estudando finanças públicas, eu estou estudando uma matéria lá de conhecimento específico lá de cima também. Tá cruzando com as matérias lá de cima, né? Administração orçamentária, financeira e patrimonial. Então, assim, eu estudaria sim e resolveria exercícios. Informática,
para mim é uma coisa que demanda muito, muito tempo para poder aprender. Eu acho dificílimo de aprender, então eu só resolveria exercício e praticamente largaria de lado a informática, tá? Só para vocês terem uma ideia. Matemática e raciocínio lógico. A matemática, tem alguma coisa de matemática de conjuntos, essas coisas. Eu só ia para a parte de resolução de exercícios. Tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. Ah, pintou uma dúvida. Aí eu leria. Em matemática nem tanto, eu não ia aprofundar tanto, mas em raciocínio lógico eu ia tentar entender por que aquela resolução é daquele jeito, né? Até nas resoluções aí de estratégia vocês podem pegar como que a solução, eles detalham bastante, então dá para aprender lá só resolvendo exercício. Aí uma matéria que eu ia me aprofundar e é uma matéria que vocês vão levar para a vida inteira de vocês, no cargo de vocês. Como eu exerço o cargo de fiscal do estado do Pará, essa matéria de legislação tributária, você usa ela a vida inteira, principalmente quando você trabalha em área. Meu amigo aqui tá morrendo de sono, meu filho. Aí você vai usar isso a vida inteira. Então, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai usar isso. Aí você fala assim, não, mas você vai usar a lei seca? Vai usar a lei seca, vai usar o regulamento, vai usar tudo isso aqui, você vai usar para a vida inteira. Às vezes você não use as 3 leis, porque você vai ter IPVA, né? O ITCD e o ICMS. Às vezes você vai ficar só específico em uma delas, mas você vai usar uma delas, você vai usar para a vida inteira, pode ter certeza disso. Tá, questão de economia brasileira, eu vi lá, é mais histórica, a parte histórica, então eu acho que vale a pena dar uma estudada. Não aprofundar demais, é uma estudada mais superficial, mas não aprofundar demais porque eu acho que é muito tempo e você não vai levar para todos os concursos, né? Então eu acho que você tem que pensar, né, o que você vai levar para todos os concursos. Essa parte de legislação aqui que você aprende para serve pra caramba para os outros, tá? Serve demais para os outros. A legislação se cruza aí, serve muita coisa, serve para os outros. E economia internacional eu estudaria, superficial também. Vamos explicar lá para eles, tentar ajudar eles. O que você acha? Você acha legal? Então tá bom. Economia internacional eu estudaria, não aprofundaria, mas estudaria um pouco também. Não tanto quanto na primeira parte, aí eu ficaria mais aprofundado na legislação tributária do estado do Ceará, né? E aprofundaria também em finanças públicas, porque você está cruzando com outras matérias, né? E você vai cruzar com as matérias lá de cima, da parte de cima aí do edital. Economia estudaria mais um pouco. Se você colocar um peso aí, né? Eu daria um peso de 1 a 5, eu daria um peso 3 para finanças públicas e 3 para a legislação tributária estadual nessa primeira parte, né? E as outras matérias eu daria 2 para essa parte de economia aí. O resto é tudo 1. Administração pública é 1, ética na administração pública é 1. A educação fiscal eu daria 3 também, tá? Essa parte de educação fiscal que está dentro da ética na administração pública eu daria um 3 também. Tudo 1, o resto é tudo 1, tá? Já na parte de conhecimentos específicos, eu já vou falar o que eu daria 5. Eu daria 5 para a legislação tributária do estado do Ceará. Daria 5 para direito empresarial. Aí você vai falar assim para mim, por quê? Porque a matéria é pequena e fácil de entender, né? Fácil de você estudar direito empresarial, matéria pequena e tal. Então, assim, eu daria 5, sim. Auditoria fiscal eu daria 5. Contabilidade geral eu daria 5. Né? Ficaria com 5 nessas aí. Auditoria fiscal, contabilidade geral, direito empresarial, legislação tributária estadual. Então essas seriam as matérias onde eu ia botar meu esforço para poder atingir o máximo possível e pensando que seriam essas matérias aí que ia me dar uma pontuação boa aí na discursiva. Tá, administração geral. É um saco essa matéria para estudar, pelo menos para mim, né? Eu não sei se vocês são da área de administração, pode ser que vocês tenham mais facilidade, mas eu acho dificílimo de estudar para essa matéria. Então, eu não iria perder tempo com ela. Eu ia só na parte de exercícios mesmo.
Administração orçamentária e financeira patrimonial. Eu iria estudar porque está intercalado tanto com orçamento público, está intercalado com finanças públicas lá do primeiro, mas eu daria aí um peso para ela e um peso 3, né? Administração geral daria peso 1, né, nesse caso aqui. Contabilidade geral daria um peso 5, contabilidade de custos eu daria um peso 3, estudaria ambas. Auditoria fiscal eu estudaria tudo. Direito empresarial eu estudaria tudo. Direito tributário eu estudaria tudo, mas daria um peso 3, porque direito tributário é uma matéria que você vai levar para a vida inteira, né? Você vai levar, quem é dessa área aqui de fiscalização, vai levar isso para a vida inteira. Então, o direito tributário você tem que dar um peso 3, 4 para ele, mas não seria os tops, né? Os tops para mim aqui, os tops, top seria a legislação tributária estadual, a contabilidade geral, a auditoria fiscal, e o direito tributário daria um 3, 4 para ele. É uma matéria muito pesada, né? Muita matéria, mas você teria que dar um peso 3, 4 para ele, até porque acaba que você leva ele para outras provas, mas eu não daria um peso 5 para ele nesse momento de estudo. Tá, tem direito civil, tem noções de direito constitucional, noções de direito administrativo e estatística. Nenhuma dessas duas noções, nem de constitucional nem de administrativo, eu iria estudar. Eu iria só para a parte de exercícios e tentar entender, né, os exercícios. Resolver e ver a resolução, né, do estratégia, do exponencial, de qualquer um desses aí, né, que vocês estiverem usando, do Gran Cursos, qualquer um desses eu partiria aí para ver a resolução, né, que estava falando nessa resolução. Orçamento público. Eu estudaria tudo, mas daria um peso para ele aí de 3 também, né? Entraria com peso 3, 4 para ele. Então, assim, no geral, eu pegaria pesado aí, pesado, eu pegaria em auditoria fiscal, educação fiscal, legislação tributária estadual, tanto a 1 quanto a 2, né? Da primeira parte quanto da segunda parte. Direito empresarial, por conta da localização dele nessas provas aqui, que ele está lá no conhecimento específico. Então, se você acertar uma questão, né, pode ser que venham mais questões, e é pequeno material. E contabilidade geral, né, seria um peso 5, né, nesse caso aqui. E as outras matérias eu ia tentar resolver exercícios, ver o que dava para fazer. A legislação você vai levar para a vida inteira, a contabilidade você vai levar para a vida inteira e para todas as provas. E uma coisa que está me surpreendendo aqui nessa prova aqui é não ter português. Eu não sei se vai vir uma retificação desse edital, não sei o que vai acontecer, mas eu estou bem estranhando bastante essa questão de não ter vindo em português aqui. Mas tudo bem, não veio, né? Vamos passar por cima, né? Eu quero desejar para todo mundo uma boa prova. Eu vou fazer uma... O Luan tá aqui conversando aqui do lado. Eu vou fazer uma análise do edital lá do Espírito Santo também. E vou fazer uma análise compilada, né? O que dá para estudar de um para aproveitar para o outro. Eu faria as duas provas. Vocês que estão estudando aí, vocês têm que fazer as duas provas. O pessoal tá reclamando bem aí do salário do Espírito Santo. Realmente está um pouco defasado, realmente o pessoal, até eu conheci um rapaz do Espírito Santo num evento que eu fui uma vez, e ele reclamou bastante essa questão salarial, mas isso não se perdura muito tempo, gente, vocês podem ter certeza. O fisco não fica defasado assim muito tempo, eles devem ter alguma questão lá política que deve estar travando esse salário aí, principalmente eu não sei com a questão dos salários do restante do executivo lá. Porque no executivo, o salário de fiscal é o melhor que tem. Então, eles devem ter alguma questão política. Se o executivo estiver pagando bem para os outros cargos, que eu não sei como está essa situação lá, eles podem ter alguma questão política deles lá, que eles estão com esse salário aí defasado. Mas eu faria, e a cidade é ótima para se morar. Fortaleza nem se fala, né? Fortaleza nem se fala, e com o salário que eles vão pagar lá... colocar ali no edital 16 mil reais, eu acho que vocês podem ir tranquilos para receber os 16 mil líquidos,
né? Não posso afirmar isso, mas eu acho que vocês vão receber os 16 líquidos. Mas não se preocupem com essa questão salarial assim desse jeito. Preocupem-se em passar, porque a tranquilidade que você tem depois que você passa num concurso desse é muito boa. Essa tranquilidade faz com que você tenha cabeça para continuar estudando, se não for o que você quer. Você tem condição de continuar estudando, condição de passar em outro concurso. Eu desejo boa sorte a todos. Atentarem para essas questões lá, né, de preparar a documentação para caso você tenha títulos, né? Não deixar isso para a última hora e boa prova para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à legislação tributária que eu puder ajudar, pode me procurar através do meu Instagram, mandando no direct. Se eu conseguir resolver, se eu conseguir entender o que é a pergunta, eu vou responder para vocês e assim, vou dar dica de legislação tributária estadual na medida do que eu for pensando que é importante para essa prova, importante para o trabalho e para a prova, eu vou falar com vocês, tá joia? Muito obrigado pela atenção. Para aquelas pessoas que o conteúdo foi útil, eu peço que compartilhem, que podem passar para frente aí, para ajudar alguém que vocês gostem aí, né? E quem não gostou, vou fazer o quê, né? Eu tô fazendo uma coisa de coração, espero que atinja o máximo de pessoas possível e eu tenho certeza que aquele que precisa vai utilizar da melhor maneira possível. Boa sorte, gente!